Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3, Descomplicando os Normativos Caixa. Gente, então, primeiro eu quero agradecer a todos que assistiram a aula 1, a aula 2, que fizeram o print, que me marcaram nos stories. Eu fico extremamente feliz e fiquem muito à vontade para fazer isso hoje, já no início dessa aula. Vocês vão estar incentivando outras pessoas a assistirem. Gente, vou parar um segundo para vocês já começarem fazendo um print super especial para me deixar extremamente feliz. Combinado? Pronto, print feito. Se não fizeram, também não me importa que façam, né? Já sabem, né? Assim, desse jeito meu, não tem problema. E aí, gente, eu já vou entrar aqui e vou compartilhar a tela, porque hoje a aula é um conteúdo muito importante, porque a gente vai falar sobre o normativo das rendas, e eu tenho certeza que eu vou trazer aqui para vocês alguma coisa que vocês ainda não sabiam e que poderá, inclusive, salvar algum negócio que esteja aí, aguardando na carteira de vocês para ser salvo, certo? Então, vamos lá, compartilhando a tela, entrando aqui, aula 3, desmistificando o normativo, a solução ideal para cada cliente. E aí, a gente já vai iniciar aqui no 43.062, é sobre análise de risco de crédito e identificação da renda, normas e procedimentos operacionais CCA. E aí, a gente já vai passar aqui pelo sumário e vamos. Agora vocês já conhecem o normativo, né? Já foram apresentados para quem não conhecia ainda o normativo na íntegra. Agora vocês já sabem que aqui no início o que acontece? Tem sempre as alterações em relação à versão anterior. E aqui a gente tem sempre as informações mais atualizadas. Então vamos iniciar por ela. Então, alterações em relação à versão anterior, a gente vai acabar vendo, né, sobre essas questões do que alterou em relação às últimas alterações durante o normativo. Dando uma olhadinha se tem alguma coisa aqui que é relevante. Essa parte aqui das exclusões é importante, que é o que mudou concretamente, assim, de relevante nesse normativo. A última atualização foi o que, então? Que tratava do contrato de estágio, que agora contrato de estágio não podemos mais usar como comprovante de renda, mas tudo tem solução, não significa que não tenha outra alternativa, mas o contrato de estágio não pode mais ser usado. Sentença judicial, pensão alimentícia também não, que até o anterior podia. E declaração do empregador também não, que em algumas situações bem específicas podia no anterior, não pode mais. Declaração do órgão previdenciário também não pode mais, que antes podia a declaração, e dos rendimentos de ganho de capital, que antes dessa atualização, os rendimentos referentes a ganho de capital podiam ser usados como comprovante de renda, não pode mais. Algumas pessoas tiveram algumas interpretações equivocadas em relação a isso, chegaram até a trazer que não poderia mais ser aceito a renda do imposto de renda, imagina, e algumas pessoas trouxeram, não pode mais distribuição de lucro. Gente, não, é somente de ganho de capital, não tem nada a ver com distribuição de lucros aqui, tá bem? E aí, vamos iniciar aqui falando sobre... Aí aqui, gente, assim como no outro normativo, no MO 43.000, tem lá várias siglas e aí fica no final, esse aqui traz no início, das siglas que são usadas aqui neste normativo. Então, isso aqui também não é super importante, vamos passar. E aí, aqui, vamos já entrando no normativo mesmo. Iniciar aqui, não vou ler conceitos hoje, vamos seguindo. E aqui, no número 3, já vai trazer a questão das normas. Então, orientações gerais. Os procedimentos apresentados nesta norma têm por objetivo auxiliar a busca pelo resultado mais adequado para cada cliente avaliado. Então, isso super nos interessa, que é o que eu chamo da melhor solução para o nosso cliente. É quando a gente entende isso aqui e consegue dar para ele os caminhos para que ele alcance o objetivo, que é a compra do imóvel para nós que trabalhamos com compra e venda de imóveis. O que acontece?
Por meio das informações cadastrais do cliente, é possível identificar, e olha como isso é importante, os dados pessoais de endereço e de renda do cliente, a atividade econômica do cliente e sua categoria profissional, o padrão econômico do cliente para concessão de produtos e serviços, a autenticidade das informações prestadas de acordo com os documentos apresentados, condutas suspeitas de clientes, fraudes de documentos ou crimes contra o mercado financeiro. Então, aqui está trazendo bem claro o quanto é importante a qualidade das informações para a Caixa. E eu falo muito sobre isso lá nas aulas de aprovação de documentos, o quanto a gente deve trazer o máximo possível de clareza, qualidade, para que isso ajude o nosso cliente na hora da análise de crédito e que ele tenha o seu crédito aprovado, certo, gente? Não que se ele estiver negado ou condicionado, não tenha como reverter, mas se puder ser evitado, com certeza é muito importante. Aí aqui, gente, já está reforçando, né, que a qualidade das informações cadastrais obtidas é fundamental para identificar o perfil do tomador individual ou do grupo familiar, a fim de aprovar o crédito adequado às suas condições. Isso é muito importante. A correta identificação e a qualificação das informações do proponente, do cliente comprador, influenciam diretamente na obtenção dos valores de crédito mais adequados para os clientes. E, gente, isso aqui está muito ligado à simulação. A simulação, as perguntas adequadas, tudo correto, fazer, para quem é meu aluno, as 14 perguntas, toda a atenção, direcionar, fazer essa simulação com toda a atenção e usando todos os critérios que eu ensino, vale muito no resultado que vocês vão entregar para o cliente. E isso, por consequência, traz o quê? Indicações e fidelização. Isso é fato. Hoje ainda eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas bem simples, mas para demonstrar para vocês o quanto é importante essa qualidade de atendimento e o que isso me proporciona, para vocês verem como essas coisas parecem besteira, mas é no detalhe que a gente conquista a confiança e cria um relacionamento, uma conexão com os nossos clientes e também com os nossos parceiros, porque o CCA e também as agências dos bancos, não só a Caixa, todos os bancos, são nossos parceiros e parceiros muito importantes para a realização dos negócios que a gente está cuidando. Vamos continuar aqui, então. A proposta de crédito a ser analisada considera as condições do cliente para o crédito pretendido, o impacto que esse compromisso terá nas suas economias e o perfil das condições para cumprir os prazos de pagamentos. A análise de risco de crédito tem como objetivo subsidiar a concessão de crédito com qualidade, visando proteger a saúde financeira do cliente, grupo familiar e da Caixa, bem como garantir ao empregado Caixa responsável pela concessão segurança para a deliberação da concessão do crédito. E aí, gente, o que acontece? Eu não sou empregada Caixa. Hoje, já fui CCA no passado, hoje eu sou corretora de imóveis, eu sou proprietária de imobiliária. É outro cenário, mas eu tenho uma credibilidade muito grande dentro da Caixa por conta de um detalhe muito simples, que eu prezo muito a saúde do negócio em relação ao meu cliente. Então, eu não aconselho ele que ele use toda a potência de compra, que ele fique super no limite. Eu aconselho ele que ele faça um compromisso, que ele siga tranquilo. Então, depende da renda. Tem clientes que teriam condições de comprometer até mais do que 30% da renda. Tem outros clientes que, embora vá aprovar 30% da renda, a condição que ele tem é menor, é 20%, é 15%, e eu sempre tento trazer essa realidade para o cliente. Por consequência, o número de inadimplência dos meus clientes é zerado, porque os meus clientes, eles compram muito bem informados, muito com o pé no chão. Eu tiro muito todas as dúvidas e direciono ele para algo pensando na segurança e tranquilidade dele, no sucesso dele e não na compra de imóvel de maior valor, para que isso faça com que o meu ganho de comissão seja maior. Por quê? Porque eu quero esse cliente saudável, eu quero a Caixa saudável, eu quero os bancos saudáveis, para que eles continuem liberando crédito, facilitando e que cada vez mais os meus clientes, os seus familiares possam repetir negócios.
porque é um degrau, não precisa ser o primeiro imóvel, o imóvel da vida do cliente, ou que ele não vai comprar mais um segundo, um terceiro, um quarto. Não há problema algum. Então, isso é um ponto bem relevante e traz aqui no normativo sobre isso. Então, aqui, seguindo, a análise de crédito se inicia na obtenção das informações do proponente transcritas para a ficha cadastro. E muitas vezes, no meu caso, na minha imobiliária, quem faz esse trabalho somos nós. A gente já encaminha para o CCA ou para a agência tudo isso pronto. Então, a gente que está cumprindo essas etapas aqui do normativo, embora diga no normativo que quem vai cumprir é o CCA, mas eu prefiro que seja eu, porque eu quero manter o meu vínculo, o meu relacionamento com o meu cliente. Então, o CCA sim vai me ajudar, mas ele recebe as coisas muito prontas. E a partir do momento que eu ajudo o CCA também me ajuda, a parceria fica mais forte ainda e os processos mais ágeis e rápidos. E isso é extremamente relevante e importante para nós como corretores, ainda mais num mercado que está toda hora mudando. Ele é extremamente volátil. Então, a gente não deve perder um segundo sequer para agilizar o processo. Eu sempre comento, 5 minutos, 1 hora, 1 minuto ou até 1 segundo pode ser a diferença entre um negócio acontecer ou não. Então, nunca dá para a gente perder nada de tempo. Agilidade é muito importante no nosso ramo. Seguimos aqui, eu não vou entrar nesses detalhes antes de solicitar a avaliação, todos esses detalhes, porque esses detalhes de documentação, a gente tem eles com muito mais facilidade do que o normativo. Então, eu vou seguir em frente e vou fazer como eu fiz no outro, pontuar as coisas que eu considero mais importantes, certo? Então, vamos seguir aqui impedimentos para aprovação. Isso é bem importante. Gente, então, o que impede a aprovação? O processo de análise de risco envolve a verificação da existência de restrições para todos os clientes avaliados. Atraso na Caixa. São analisados atrasos nas operações de crédito com a Caixa, os quais impedem a contratação de novos créditos na instituição. Registros cadastrais terás e SPC, são impeditivos. E aí vamos seguir aqui, se tem mais alguma coisa. Para as demais operações de crédito, é verificada a qualificação da restrição Serasa ou STPC devido ao grau de severidade de forma automática, levando em consideração as seguintes informações: valor e quantidade das restrições apresentado pelo cliente, volume de aplicações financeiras e ou poupança que o cliente possui na Caixa, relacionamento de crédito do cliente com a Caixa, operação pretendida, proposta habitacional. Aí, registros cadastrais CADIM, os registros cadastrais CADIM, Caixa e CADIM, bancos federais, estão restritivos à contratação de créditos comerciais e habitacionais. Porque a gente já sabe, né, qualquer apontamento interno, dívida a prejuízo, ó, então registros no SCR, dívida vencida ou prejuízo, também é motivo de negativa. E aí, aqui, para as operações comerciais e habitacionais, a classificação do grau de severidade da ocorrência é feita automaticamente e considera as seguintes informações: valor da dívida, volume de aplicações financeiras e poupança na Caixa, ranking, conta salário, proposta habitacional, renda, ou seja, aquela questão que eu estou sempre falando para vocês no Instagram e nos cursos sobre a importância do relacionamento do cliente com a agência em que ele vai financiar, onde ele vai financiar. E aí, aqui, gente, vamos seguir para as coisas mais importantes. Por exemplo, critérios para constatação de renda, renda do cliente. Os critérios e documentos aceitos para comprovação de renda constam na presente norma e no arquivo apensado, FAQ, constatação de renda. Os documentos utilizados para comprovação de renda são relacionados ao tipo de atividade econômica do cliente. As cópias ou originais dos documentos de comprovação de renda são anexados à ficha cadastro do cliente. Então, aqui é importante verificar a compatibilidade da renda constante no comprovante de renda com a atividade desenvolvida pelo cliente. O comprovante de renda deve retratar a situação socioeconômica atual do cliente. Então, são coisas já mais usuais e mais comuns que a gente está habituado. Vamos seguir aqui para a gente conseguir buscar informações que sejam mais relevantes para nós. Aqui, a gente tem o que é visto como renda formal. E aqui eu quero trazer para vocês para ver se vocês tinham alguma dúvida sobre se uma dessas rendas era formal ou informal, ou se vocês já sabiam que todas essas rendas são formais. Então, contra-cheque, extrato de FGTS
extrato de aplicação financeira, extrato de benefício do INSS, auxílios doença, maternidade e acidente, contrato de aluguel, contrato de estágio. Gente, contrato de estágio não, né? Vocês viram ali que alterou. Então, contrato de estágio não. Notas fiscais de vendas, compras, sentença judicial, pensão alimentícia, isso também não é, caiu fora. Declaração do empregador, caiu fora. Declaração do órgão previdenciário, caiu fora. Declaração de imposto de renda. Então, aqui eu quero trazer que muitas vezes eu já ouvi pessoas tratando declaração do imposto de renda como renda informal, e não é. Embora a maioria dos gerentes peça a movimentação bancária de 3 a 6 meses, quando a renda comprovada é através de declaração de imposto de renda, isso é um zelo do gerente, mas a declaração de imposto de renda é uma renda formal. Seguindo, então, gente, vamos aqui. Então, para comprovação de renda formal, é preferível a utilização de documentos como contra-cheque, declaração de imposto de renda, extrato de FGTS. Então, aqui já tem extrato de benefício previdenciário. Aqui já tem as preferências de renda do normativo. Não quer dizer que o gerente tem essas mesmas preferências, né, gente? Que daí eu reforço sempre, já falei nas aulas anteriores, que a gente tem a análise do sistema e tem a análise gerencial, e dependendo do valor, a gente tem a análise também da superintendência. E aí, seguindo, e claro, a análise do CCA, que é o responsável por receber as nossas documentações na maioria dos negócios. Aqui temos os detalhes sobre o contra-cheque. Então, o contra-cheque rolerite é um documento de comprovação dos rendimentos mensais do trabalhador aposentado assalariado. O documento também é utilizado para comprovação de rendimentos de aposentados e pensionistas. Para os aposentados e pensionistas que recebem proventos por meio de extrato de pagamento de benefício do INSS, a comprovação de renda é realizada conforme item 3.644. E aí, depois a gente já vai chegar nele. Para empregado doméstico, o contra-cheque é aceito, é aquele emitido pelo site e-social. Para sócio e ou dirigentes de empresa, é aceito o contra-cheque Prolabore, de remuneração mensal de até 2 meses anteriores ao mês corrente da avaliação, exceto para MEI. Quem é MEI, eu sempre recomendo que faça a declaração do imposto de renda pessoa física, e aí já está formalizada a renda. É considerado contra-cheque rolerite o documento que apresenta pelo menos a identificação da fonte pagadora, as informações cadastrais do empregado, o mês de referência do pagamento, os rendimentos a quem tem direito e os descontos, se houver. Quando no contra-cheque constar como fonte pagadora um registro SEI, CNO ou CAEPF, a renda é cadastrada no CPF do cliente. Para rendimentos de assalariados, o contra-cheque é o documento preferível para comprovação de renda em relação aos seguintes documentos: declaração do imposto de renda, declaração do empregador, extrato do FGTS. Declaração do empregador nem serve, né, gente? Então, prefere que seja usado o contra-cheque, mas não é obrigado. Então, já sou aí, já me aconteceu do cliente ter uma maior renda no imposto de renda, na média do imposto de renda, do que no contra-cheque, e naquele momento era interessante, e aí a gente usou o imposto de renda. Então, tudo é preferível, não significa que não podemos ter a opção de escolher outro tipo de comprovação nesses casos. Aqui, então, seguindo, é permitido ao CCA solicitar o extrato do FGTS do cliente para simples conferência, a fim de constatar o vínculo do cliente com a atividade e os rendimentos auferidos, nos casos em que houver dúvida em relação à autenticidade do contra-cheque e à veracidade e coerência das informações nele apresentadas. A exemplo de impressão em formulário obtido de papelaria, documento verde, documento com problemas na impressão, valores de renda e descontos legais incompatíveis, documento com rasura. Quando se tratar de empregados sob o regime estatutário, é possível confirmar a autenticidade do contra-cheque no site da fonte pagadora, a exemplo dos servidores federais por meio do portal CIAPNet. O último contra-cheque de remuneração mensal do cliente é suficiente para a comprovação de renda. Gente, daí isso não vou entrar nessa questão, mas é sempre importante pedir os 2 últimos e ver qual que vai estar melhor adequado para o cenário daquele cliente. Como é montado tudo isso sobre renda? Vamos passando, porque isso aqui tudo é apenas logístico, né?
é bem tranquilo e bem igual. Vamos seguir para ver mais sobre a questão de tipos de renda. Então, aqui mostra, né, o modelo, o extrato do FGTS, que pode ser usado como renda. Aqui, extrato de aplicações financeiras. Isso é bem importante, gente. Então, alguns clientes, eles têm a renda lá no imposto de renda que não é suficiente para o negócio que eles estão buscando. E muitas vezes os extratos de aplicações financeiras salvam esse negócio. Então, é considerada renda os rendimentos bruto provenientes de aplicação financeira, renda fixa e ou poupança, na Caixa e em outras instituições em que conste o cliente como primeiro titular. Ou seja, a maioria dos clientes que tem uma condição um pouquinho melhor financeira, ela tem aplicações. Normal isso, hoje é muito comum. E aí, essas aplicações também vão servir como renda. Então, bem importante, né? É aceito o extrato de aplicação do mês de avaliação ou do mês imediatamente anterior à avaliação. E aí, aqui tem os detalhes do que precisa ser no extrato de aplicação financeira, muito simples, não tem muito mistério. Aí, aqui, como funciona o aceite, né? De quando que daí é do mês anterior ou anterior do anterior. Aí, seguimos aqui. Aqui é bem exemplificando sobre essa questão, tá, gente? Aí, aqui, sobre o extrato de benefício previdenciário, INSS e auxílios, que também não tem mistério. Seguimos e continuamos aqui. Gente, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma renda importante aqui. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Estamos voltando, eu quero falar para vocês que tem bastante dúvida sobre isso, né? Sobre quando o cliente está por motivo ou de gravidez ou de acidente afastado do trabalho. E é aceito esse comprovante de renda. E daí aqui, ó, extrato de benefício previdenciário. Então, é o documento que comprova o recebimento de benefícios do INSS de aposentados, de pensionistas ou também, deixa eu achar aqui, que vai falar sobre a questão de quem tem... Acho que eu já passei só um pouquinho, gente, desculpa. Então, esse ponto aqui é bem importante. Os auxílios doença acidentário, espécie 91, o auxílio doença comum, espécie 31, e o salário maternidade são preenchidos com a fonte pagadora na qual o cliente possui vínculo empregatício. A fonte pagadora a ser cadastrada é a constante no extrato de pagamento de benefício do INSS ou, quando não discriminada no documento, para clientes autônomos ou sem vínculo empregatício e auxílio acidente, espécie 94 ou 36, informar o CNPJ do INSS. E aí já está até aqui para facilitar esse CNPJ do INSS. Outra renda que também traz bastante dúvidas, principalmente nos clientes, é o contrato de aluguel. Então, contrato de aluguel ou arrendamento de bens imóveis, os aluguéis recebidos pela locação de bens imóveis são aceitos para comprovação de renda. É apresentado o contrato de aluguel ou arrendamento acompanhado dos seguintes documentos: 4 últimos comprovantes de recebimento em nome do locador para verificação do valor médio mensal do aluguel, sendo aceitos os seguintes tipos: extratos da conta de recebimento do aluguel, recibo de pagamento, comprovantes de depósito, comprovantes de transferência, boletos bancários, documentos que comprovem o locador como um dos proprietários, IPTU ou ITR do imóvel ou certidão atualizada de inteiro teor do imóvel. Normalmente, a agência, o gerente, porque isso sempre tem a parte gerencial, vai querer a certidão da matrícula. Não vai querer somente o IPTU, porque o IPTU, algumas pessoas vendem o imóvel e não transferem. Então, vai pedir a certidão da matrícula, isso já costuma ser sempre. Outro detalhe, gente, isso falando para comprovar, né, que aquele imóvel da locação é seu mesmo. Outro detalhe sobre o contrato de aluguel é que ele não tem prazo. Então, às vezes, o contrato é bem recente e serve. Eu tive agora um caso que a cliente, ela fez o contrato e a gente conseguiu somente com 3 comprovantes de recebimento. Então, gente, sempre tentem. Eu sempre falo a mesma coisa, sempre tentem. Nunca digam não para nada sem primeiro fazer uma tentativa. Conversa com seu gerente, bate um papo e tenta.
mesmo que não tenha tudo que pede, nunca é negativo a gente tentar, e muitas vezes essas tentativas dão certo. Então, é aceito o contrato de aluguel ou arrendamento que contenha cláusula estabelecendo o valor de locação mensal. Os contratos de arrendamento é muito comum que tenha valor anual ou semestral, e aí não são aceitos. É muito importante a gente saber tudo isso, porque daí a gente consegue explicar e orientar ao nosso cliente sem depender de ninguém. É muito bom quando a gente consegue trabalhar com essa liberdade, que a gente faz, a gente sabe, não é dependente de uma informação, e às vezes, gente, infelizmente, eu fico muito triste com isso, existem muitas informações equivocadas, muitas pessoas dizendo coisas que não é, com uma convicção e uma certeza que eu fico impressionada. Gente, a informação ela tem que ser sempre da última fonte, daquela pessoa que dá a palavra final. Não adianta a gente ter uma informação, às vezes até os clientes vêm com uma informação de um amigo que comprou há 2, 3 anos atrás, e aí eu já sempre digo, olha, isso não é relevante. Vamos ver as informações atuais e de fonte segura, porque assim você está apenas confiando na memória do seu amigo, ou às vezes é do familiar. Com gentileza, eu explico sempre que isso não tem fundamento. E, gente, é muito engraçado como as pessoas trazem coisas assim. Já me aconteceu, deixa eu passar para vocês assim, uma que foi uma super pérola. Num ano de Copa, não nesse, no outro, gente, eu sou antiga, né? Então você sabe, as minhas histórias são antigas. No outro ano de Copa, uma cliente me procurou e disse que estava muito chateada, muito entristecida, porque ela tinha recebido a informação que ela não poderia comprar o imóvel dela financiado pela Caixa, porque a Caixa tinha gasto todo o dinheiro dela, todo o dinheiro que seria para habitação, para financiamentos imobiliários, tinha sido gasto na Copa. Então, acontece cada situação, cada coisa. Agora mesmo a gente está num momento bem difícil com verbas do SBPE e principalmente nesse momento do procotista. Mas tudo passa, tudo acontece. E aí já me chegou também informações assim totalmente absurdas. Não, é porque gastaram o dinheiro na campanha política. É porque o dinheiro aconteceu A, aconteceu B. E, gente, é boatos, alguns boatos são verdadeiros, sim, mas a gente tem que olhar o que é concreto, o que está acontecendo, qual é o cenário real, e tem verba ou não tem verba, vai ter verba ou não vai ter verba, isso que é o significativo, não adianta a gente ficar ouvindo esse A, B, C, D, e os clientes, eles vêm com cada notícia, cada informação, que eu sinceramente fico assim, mas da onde que saiu essa informação? Uma informação totalmente distorcida, totalmente equivocada. Então, é bem importante que nós tenhamos as informações corretas e concretas para ter a segurança ao informar ao nosso cliente, certo? E aí, aqui, gente, vamos ver notas fiscais de vendas, compras, somente para atividade rural. Então, aqui, gente, não adianta. Eu já usei notas fiscais no passado para vendedores ambulantes, para várias situações. Agora, só é permitido para quem tem a atividade rural. Aí, aqui, já tem quais são, né, as ocupações consideradas atividade rural. E aí, gente, para mim, não tem nenhuma renda que substitua, para mim, a melhor renda é a declaração do imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque a declaração do imposto de renda muitas pessoas fazem. Todas as pessoas podem formalizar as suas rendas no período que é permitido fazer a declaração do imposto de renda. Aliás, é permitido sempre, mas a Caixa só aceita a declaração de imposto de renda feito dentro da data hábil. Se fez a declaração posterior e pagou multa, daí não é aceita. Então, tem que ter esse cuidado que é só no período mesmo. Não adianta do nada, agora eu vou fazer uma declaração de imposto de renda e está resolvido. Mas é uma renda que as pessoas têm e não sabem que é renda. Eu tenho muitos, mas muitos, é incontável o número de clientes que chega, não, a minha renda é informal, eu não tenho nada para comprovar a renda. Aí eu começo a conversar, e aí o que eu identifico? Ele declara imposto de renda todos os anos e ele não considera que aquilo é renda. Eu não consigo entender por que existe isso, mas é muito, muito comum. O cliente declara imposto de renda, mas ele não considera que ele tenha uma renda formal.
Então, algumas vezes é somente mesmo a falta dele ter a informação. Gente, é incrível como existe uma escassez de informações. Isso eu fico bem chocada. É gigante. Então, quem tem informação, quem tem esse conhecimento, tem algo extremamente valioso. Se souber aproveitar, vai potencializar muito os negócios, os relacionamentos com o cliente e, por consequência, indicações, clientes fidelizados e comissões na conta, porque eu sempre digo, né, a nossa remuneração, ela é consequência de um bom negócio para o nosso cliente. E para que o nosso cliente consiga fazer um bom ou ótimo negócio, depende da nossa excelência, do nosso conhecimento, de nós sermos consultores do melhor negócio para ele, e não aquela coisa de só mostrar um imóvel e apresentar as partes. Isso não é assim que funciona. E quem está aqui, eu já sei que não pensa assim, senão nem estaria aqui assistindo essa aula. Quem está aqui assistindo essa aula é porque pensa diferente, é porque dá valor para o seu cliente, é porque quer melhorar, quer se aperfeiçoar, quer dominar esse mercado gigante e maravilhoso, esse mercado imobiliário que está aí, à nossa disposição, esperando corretores de excelência. E já me empolgo, porque é algo que eu quero muito, que a gente mude a visão do mercado, mude a visão do mundo, mude a visão principalmente do Brasil, que é tão errônea em relação aos corretores. Eu quero que a gente seja visto como realmente somos, profissionais capazes de excelência e que fazem uma grande diferença na vida dos nossos clientes. Uma grande diferença para bem melhor. E aí, vamos seguindo aqui, gente. Então, aqui no normativo, gente, explica tudo sobre, desde como fazer o imposto de renda, todos os detalhes, o que analisar no imposto de renda. Então, isso aqui é bem amplo mesmo. Então, explica, ó, e dá exemplos ainda sobre rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, que é o mais usual. Dá exemplo aqui de rendimentos recebidos de pessoa física, isso é bem importante. Aqui dá também exemplo de, seguindo aqui, o normativo ele é extremamente completo, ele é uma aula para nós, gente. Então, por isso que eu lamento muito que isso teria que estar disponível para todos nós corretores de imóveis, porque é uma aula, e isso o que que faz? Nos ajuda a ajudarmos os nossos clientes. Então, gente, nesse tempo aqui, não vou conseguir aprofundar, entrar em detalhes, mas sim, gente, é extremamente relevante que a gente, de alguma forma, tenha esse conhecimento aqui na íntegra. Aí aqui segue, gente, orientando sobre como analisar a renda no imposto de renda. Gente, eu vou dizer para vocês que tem contadores que não sabem essas informações que estão aqui no normativo. Tem contadores que já vieram: Nara, olha só, eu quero comprar um imóvel e eu gostaria da tua orientação. Qual a melhor forma para eu fazer a minha declaração do imposto de renda para adquirir um imóvel através de financiamento? Sobre rendimentos de distribuição de lucros, como é a análise, como é feito, e por aí vai. Gente, não vou poder entrar aqui, porque daí essa aula vai se prolongar demais. Então, é isso, é todos os detalhes mesmo. O meu objetivo era apresentar para vocês o normativo, para que vocês com certeza já conheceram o normativo, e aí já entra depois os procedimentos, né? Cancelamento de avaliação, procedimento, diretrizes para constatação das informações do cliente. Então, é tudo, é como eu disse, né, gente? É uma super aula, nem é uma aula, esse normativo é um curso, é um super curso, e tem muitas informações relevantes. Aí aqui a gente tem ainda, ó, tabela de espécies de benefícios do INSS. Então, tem todas as situações que geram, né, esse tipo de situação. Natureza da ocupação e tabela de ocupação de renda formal, natureza da ocupação, renda informal. Gente, então, aqui chegou um momento que é muito importante, que é o da renda informal. Então, renda informal, grupo 2, atividade desempenhada por profissional especializado em determinada área de conhecimento. Em geral, o exercício da atividade requer certificação de escolaridade superior ou técnica, prestação de serviços ou produção de bens que, via de regra, possui alto valor monetário, grande volume de renda devido ao alto valor dos serviços prestados.
são profissionais liberais que, via de regra, prestam serviços individualizados. Exemplo, arquiteto, decorador, analista de sistemas, professor, engenheiro. Esse profissional é muito importante que ele faça a declaração do imposto de renda e movimente o valor da renda em uma conta corrente, pessoa física. Isso é muito, muito importante, porque sempre que o cliente tiver a declaração do imposto de renda e não tenha uma renda formalizada, seja principalmente profissional liberal ou autônomo, ele vai precisar sim juntar a movimentação bancária. E aí parece assim mais nada, 3 a 6 meses. Gente, no mercado imobiliário, para nós fazermos negócios, 3 a 6 meses não é nada. Então, a gente tem que entender que o nosso cliente, ele é a longo prazo. Imagina, os clientes costumam, desde o dia que tem a ideia de compra de um imóvel até concretizarem a compra, é 13 meses a média. Então, gente, 3 a 6 meses para ele fazer a movimentação bancária não é nada. E quando a gente dá essa orientação para ele, ao invés de simplesmente dizer que ele não poderá comprar porque ele não tem o que precisa para comprar, ele não tem como comprovar a renda, já ali se criou um vínculo. É muito provável que esse cliente ficará vinculado a você por conta dessa simples informação de que ele precisa ter uma movimentação bancária de no mínimo 3 a 6 meses. E o que significa essa movimentação bancária? É ele passar o dinheiro dele, que ele já recebe, por uma conta. E muitos profissionais não fazem isso. Eu não entendo, mas eles não fazem. E aí, eles não têm como comprovar a renda. Claro que daí existe a questão de qual valor é a renda, porque se o valor for baixo, abaixo da obrigatoriedade do imposto de renda, daí dá para provar ele somente com renda informal. E aí eu trago outro detalhe. Se o cliente ele pretende não declarar o imposto de renda, independente do valor de renda que ele tenha, mesmo que seja altíssimo, recomenda que ele movimente, no caso, se for na Caixa ou no banco, que ele vai buscar pleitear esse financiamento. Por quê? Porque muitas vezes, se o cliente já tem um relacionamento e uma ótima movimentação bancária, vai aprovar, vai mudar a regra. Então, sempre oriente isso. Cliente que é profissional liberal ou que tem renda informal, movimentar todos os rendimentos e principalmente formar um relacionamento com o banco, com o agente financeiro, com a agência de preferência, onde vai ser buscado o financiamento para ele. Isso já, gente, já ganhou aí um grande de um passo. E aí, vocês vão me dizer, mas aí pode também demorar até mais do que 3 a 6 meses se ele não quiser declarar o imposto de renda. Ok, gente, o que vamos fazer? Temos que explicar isso ao cliente. Olha, se tu vier só com a renda informal, a gente tem risco de que não aprove ou que demore muito mais. Então, esse tipo de orientação é que faz a diferença para os clientes. Dizer a verdade para ele com gentileza, sem descaso, faz toda a diferença. Gente, outro ponto que eu considero muito importante em relação a isso, para aquele cliente que não quer declarar imposto de renda, eu sempre explico para ele, gente, mas estamos falando do seu imóvel. O quanto é importante para você o seu imóvel? Porque também tem isso. Às vezes o cliente realmente nem sabe se quer, não está comprometido o suficiente e ok, deixa ele no tempo dele. O que não podemos é deixar nenhum desses clientes de lado. O cliente, ele segue sendo cliente até que aconteçam os negócios e depois no pós-venda. Isso é bem importante que vocês lembrem, porque às vezes investe um valor enorme em tráfego para captar leads e acaba que tem uma carteira de clientes que poderia ter sido mantida se não tratar os clientes como descartáveis. Então, independente da renda, todos são clientes e em algum momento poderão ter renda. E se nós os orientarmos, eles terão renda muito mais rápido. Certo, gente? Então, estamos aqui chegando já ao final da nossa terceira aula. Aqui já é outro normativo, que é o normativo em relação aos imóveis, mas esse eu não vou conseguir abordar desta vez, fica para uma próxima. Se ficar alguma dúvida, vamos bater um papo. Me chama lá na caixinha do Instagram, me chama lá no direct, ou se escolher ser meu aluno, ser minha aluna, já vai ter aí, em breve vocês já vão estar recebendo as informações
para poderem se tornar meus alunos. Eu receberei vocês de braços abertos, com todo o meu carinho, e vou ter o maior prazer em, sempre que vocês tiverem uma dúvida, ir lá e ler no normativo mais atualizado, sempre no último, na última versão, e trazer a informação concreta e correta. Eu quero mostrar para vocês duas situações para que vocês entendam quando eu falo sobre o relacionamento, sobre o conhecimento e sobre a honestidade, sobre a união, sobre o método CHR, que faz essa união e o que causa essa união. Como que o método CHR funciona e por que que ele funciona. E aí eu quero mostrar para vocês aqui sobre o que eu estou falando. Eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu estava comentando agora há pouco. Esse aqui é uma mensagem de uma cliente que foi indicada para mim por uma outra cliente, que eu sempre falo sobre ela, porque ela já me indicou mais de 50 clientes que fecharam negócio. Isso sem contar alguns que não realizaram negócio. E aí, olha o tipo de mensagem que os meus clientes me enviam. O imóvel está escolhido, só falta você fazer o milagre do financiamento. Se precisar de mais alguma informação, só me avisar. Gente, não tem milagre, não tem nada de diferente. Eu apenas dou as informações concretas para o cliente e eles veem isso como um milagre. Isso me emociona, isso me deixa muito feliz e eu quis compartilhar com vocês para vocês entenderem do que eu estou falando. E aí, gente, o que chama atenção aqui? Por que eu quis compartilhar esse print com vocês? Gente, o imóvel está escolhido, ela já tem o imóvel direto com o proprietário. E mesmo assim, ela me passa o contato, os dados, ela me paga uma comissão de 6% e vai fazer o negócio comigo. Por quê? Porque o que eu vendo não é o imóvel, é a solução, é o atendimento, é a consultoria, é o serviço. Então, isso hoje tem muito valor para os clientes, ao ponto de que eu vejo muitos colegas comentando: ah, eu não passo endereço para o cliente, porque senão o cliente vai lá e vai fechar direto. E aí parece aqui que eu estou me aparecendo, a Nara está ostentando. Gente, isso aqui acontece muito comigo. É frequente os clientes virem já com imóvel. Os clientes comprarem imóvel do familiar, mas me pagam a comissão. Por quê? Porque eu estou entregando para eles a tranquilidade, a segurança, a comodidade. Então, é vários pontos que, para eles, eles escolhem, sim, pagar a comissão por conta dessas situações. E por conta do quê? Da reputação que eu criei, de todas as coisas, do que eu fiz esse desenho, eu fiz essa trajetória. Então, eu quis trazer aqui para vocês, quis compartilhar com vocês, e é com grande carinho que eu trago aqui para mostrar para vocês que todos nós podemos ter esse tipo de situação, esse resultado, de não precisar se preocupar em passar o endereço para o cliente, porque ele vai nos escolher. Ele não vai escolher o outro colega, ele não vai querer fechar direto, ele quer que a gente acompanhe ele nesta trajetória, ele quer fazer essa jornada da compra do imóvel junto com a gente. E isso está relacionado simplesmente à nossa entrega. E o método CHR, ele faz isso, ele traz esse resultado. Isso é consequência. E aí, gente, depois ainda aqui, olha, se eu posso com uma coisa dessa, a pessoa me dizer que vou fazer uma mágica, eu fico, gente, toda boba, fico me achando, fico, sim, extremamente feliz e radiante. Então, tá aí as fichas, ela já me passou toda a documentação, agora é só fazer a mágica acontecer. E aí, claro, né, que eu não posso deixar de enviar um pode contar comigo, uma varinha e ainda um unicórnio, porque, gente, eu fico encantada e fico extremamente feliz. Quero compartilhar com vocês também, gente. E é isso, assim, não tragam isso como, a Nara se acha, a Nara... Não, não é nada disso. Eu quero compartilhar para que vocês percebam como isso pode acontecer com qualquer um, não é porque é A ou B ou C. Qualquer um de nós pode alcançar essas situações, esses resultados, clientes fidelizados, clientes que nos indicam e pessoas da Caixa que mandam esse áudio, esse tipo de áudio que eu vou mostrar para vocês agora. Oi, Nara, tudo bem? Queria marcar da gente conversar, saber como é que estão os negócios, como é que está o teu encaminhamento aí de financiamento, se tu está sendo bem atendido aí por uma ou mais agências, se tu está com o código de CCA ativo ou está só na parte da corretagem. Eu não sei se tu acompanhou nas redes sociais, mas eu estou de volta. Tá? Desde o ano passado que eu voltei para a SR, a Caixa passou por toda uma reestruturação aí e a gente já tem um mercado estruturado, já temos correspondentes e corretores que nos atendem.
Mas eu lembrei da amiga aí, que é diferenciada, né, que trabalha bastante, que sempre me ajudou muito aí na entrega dos objetivos de habitação. E caso tu estejas aí procurando uma parceria para fazer muito negócio, eu queria colocar alguma das minhas agências aí a teu dispor. Então me dá um retorno aí, me conta como é que estão as coisas e se tu tá afim aí de a gente tomar um café, tá bom? Beijão aí, tudo de bom, bom descanso amanhã no feriado, se for possível, né? E a gente se fala aí. Valeu! Gente, então é isso. Quando a gente recebe esse tipo de áudio de um gerente que ainda lembra da gente, que quer trabalhar com a gente, que alcançou o sucesso e que reconhece que a gente, de alguma forma, colaborou um pouquinho, faz uma grande diferença, faz a gente se sentir reconhecida, faz se sentir realizada e é extremamente agradável. E é isso que eu quero que todos vocês sintam, esse prazer com essa carreira que é tão maravilhosa, e em todos os sentidos. Quando a gente tem clientes que reconhecem o nosso trabalho, que acham que a nossa comissão foi justa, faz toda a diferença. A gente se sente totalmente reconhecido e realizado. Então, é isso que eu chamo de sucesso, quando as pessoas veem que a gente está entregando algo a mais, que a gente está entregando qualidade, que a gente está se dedicando verdadeiramente para eles, assim como eu me dediquei verdadeiramente para vocês aqui nessas aulas. Eu entreguei o meu melhor, desculpem se faltou algo, sempre falta, sempre temos o que melhorar, e eu vou seguir aqui melhorando para entregar conteúdos e aulas cada vez melhores para cada um de vocês. Certo, gente? Um beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que assistiram aqui essa aula. E um obrigado especial a quem fez o print e compartilhou lá nos stories, tá bem, gente? Beijo e tchau.